Boa tarde, minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez, né, meninas, para a gente poder ter um tempo junto, fazendo essa live, nesse tempo em que nós não podemos nos abraçar, não podemos chegar perto umas das outras, mas a gente pode se falar, né? É uma bênção essa coisa da internet, a gente poder, quer dizer, bênção quando ela é bem usada, né, para a glória de Deus, e a gente poder, né, estar juntos, poder ir conversando, trocando ideias. Hoje eu gostaria de falar eu gosto muito das histórias da Bíblia, né? E essa é uma das histórias que, quando eu me converti, foi uma das primeiras histórias que eu li e comecei a pensar muito a respeito de tudo aquilo que eu estava lendo, né? Claro, a gente lê, a gente pensa a respeito. E eu achei muito interessante essa história e aprendi muitos princípios. A história que eu vou ler para vocês, inclusive, ela são duas mulheres da Bíblia, inclusive elas são citadas por Ruth, lá no capítulo 4, no verso 11, diz que ambas construíram a casa de Israel. Né? Então, de quem que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar de Raquel e de Lia. Quem foi Raquel e Lia? A história de Gênesis, a partir do capítulo 21, começa a história de Isaac e Rebeca, que se casaram. Ela não podia ter filhos, ele orou muito por ela e ela concebeu. E ela teve 2 filhos. Quando ela estava grávida desses 2 filhos e eles brigavam no seu ventre, um dia ela ficou meio desacorçoada, vamos dizer assim, né? E consultou o Senhor, e o Senhor disse para ela que você tem 2 nações no seu ventre. O mais velho será subjugado ao mais novo, o mais novo reinará sobre o mais velho. Então assim, e logicamente que Rebeca guardou isso no coração dela. Quando nasceram os seus filhos, nasce Esaú, sai primeiro, e Jacó sai grudado nos pés de Esaú. Né? E aí a gente conhece toda aquela história, né? Quando Esaú ele vende o seu direito de ser primogênito a Jacó. A Bíblia é muito clara, né? Diz que ele trocou as coisas espirituais pelas coisas materiais. Ele pensou no imediato, né? Ele estava com fome, então a questão dele era resolver o problema imediato dele. Bom, e aí segue a história que a gente conhece. E aí Jacó, então, né? Debaixo da ira do irmão dele, a gente vê assim uma família que ficou meio disfuncional. Por quê? Né? Porque a gente vê uma mãe ensinando o próprio filho a enganar o irmão, a enganar o pai, né? Porque a questão do irmão ali, eu creio que ela não participou, mas quando ela sabe de toda a história, então ela orienta o filho dela que enganasse então o pai. Né, ele se passando pelo irmão, ele vai lá e usurpa, né, a bênção do irmão. Então aí a gente já vê assim, um conflito familiar, que é isso que eu gostaria que a gente visse nessa história, porque essa história tem muito para ensinar para a gente a respeito de conflitos, de problemas dentro da família. Né? E ali segue então a história quando Jacó ele é obrigado a fugir porque o seu irmão irado contra ele, quando soube, né, que não tinha sobrado a bênção para ele, porque o pai já havia dado a bênção para o filho, para o Jacó, o filho mais novo. Então a mãe orienta, falou assim: seu irmão está querendo te matar, então vai para casa da minha parentela e ali você arruma uma esposa e faz a sua vida ali. E aí Jacó sai. Né? Jacó vai para a casa de Labão, que era o irmão de Rebeca, o irmão mais velho de Rebeca, e antes de chegar na casa do irmão, ele chega no poço e ele vê uma jovem bonita e ele logo se apaixona por essa jovem e começam a conversar, e ali eles ficam sabendo que eles são primos. Ela é filha, inclusive, de Labão. E aí ela leva ele até a casa dela lá, e aí é feito um acordo. Né? Ele pede ela em casamento, depois de um mês ele pede ela em casamento, e Labão concede ela em casamento. E quando chega no dia do casamento, o casamento era de forma diferente, né? O casamento era uma cerimônia simples, não havia cartório, então o que constatava o casamento era a relação sexual. Né, quando ela era consumado, então ali era o casamento. E quando durante toda a festa, né, os amigos do noivo levavam a noiva até
a casa do noivo, e ali era o dia da núpcias, e a festa continuava por uns 7 dias, vários dias continuava a festa. E então isso foi feito. Né? Foi feito dessa forma, né? A noiva lá com os seus trajes nupciais, né? Que era aquele véu que cobria o rosto e tal. E ela entra na tenda, né? De Jacó. E ali acontece a núpcias. E no outro dia de manhã, quando Jacó percebe, ele estava com Lia e não com Raquel. Bom, antes dele, quando ele fez o acordo com Labão diz o seguinte, né? Tinha que ser dado o dote para o pai da noiva. Então, o que Jacó teria que fazer? Ele teria que servir a Labão por 7 anos para ele poder casar com Raquel. E é interessante que diz a Bíblia que Jacó diz assim que esses 7 anos foram como dias. Tão apaixonado que ele era por Raquel que esses 7 anos passaram assim rápido, né? Vocês podem constatar aqui na Bíblia. Eu não vou ler tudo porque é do capítulo 25 até o capítulo 29, a gente vai ver todo o desenrolar dessa história. E aí Jacó tem essa decepção, quando ele chega no outro dia de manhã, quando ele olha quem está no leito nupcial, com quem é que ele tinha consumado o casamento, né? Com uma outra filha que Jacó tinha, que se chamava Lia. Bom, ele ficou muito bravo, mas aí Labão falou, olha, não é costume nosso, né? Como todo bom turco, né? Como diz, né? Ele deu um jeitinho de dizer o quê, né? Ó, não é assim que a gente faz, a mais velha, a mais nova não casa na frente da mais velha. Enquanto não casar a mais velha, a gente não casa a mais nova. Então, se você quiser, a semana que vem eu te dou ela, mas você vai ter que me servir mais 7 anos por causa dela. E aí Jacó aceita, mas ele já convive com quem? Ele convive com Lia, já é a esposa dele, né? E a gente vai vendo assim que deve ter sido assim muito sofrido para Lia, né, gente? Porque a Bíblia fala, né, que Lia era preterida, né? Então, assim, o preterido é uma pessoa que é como um filho. O filho preterido é aquele filho que é desprezado, é aquele filho que os pais não se importam com ele, né? E o preferido é aquele que, né, tudo vai para ele é o primeiro em todas as coisas. Bom, seguindo na nossa história aqui, que é muito interessante, então, no capítulo 28, aí no capítulo 27, né, Jacó ele vai embora, ele conhece eu estou dando os capítulos para vocês mais ou menos em Gênesis 27, para vocês se localizarem, né? Aconselhado pela mãe, no capítulo 28 ele vai embora, no capítulo 29 ele conhece, né, a Raquel, com quem ele se apaixona e acaba levando a Lia, casa com uma, né? Tem até uma piadinha que a gente diz, né, que Jacó era analfabeto, porque ele amava Raquel e não Lia, né? Então, Jacó, ele passa a conviver 7 anos com Lia, tá? E Lia, lá no capítulo 25, no capítulo 29, no verso 31, diz assim, ó: e vendo o Senhor que Lia era desprezada, né, preterida quer dizer desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem, e disse: o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso, agora me amará o meu marido. Gente, olha o desespero dela, né? A ponto dela achar assim que um filho iria fazer com que o marido a amasse, com que o marido ficasse mais perto dela. E nessa altura, o casamento dele com Raquel já aconteceu também. Então vivem, tudo, né, não na mesma casa, mas viviam todos no mesmo, provavelmente no mesmo terreno, né, a casa de um e de outro. E aí começa uma disputa entre duas irmãs, né? Começa uma questão de ciúmes, de inveja, e aí quando nasce Rubem, né, que ela diz, né, Deus atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido, aí ela concebe outra vez. Talvez ela estava mais relaxada e tal, aí ela concebe a segunda vez. E na segunda vez, quando ela deu à luz a um outro menino, a primeira ela dá à luz a Rubem, que era o mais velho, e depois o segundo, ela diz, né, soube o Senhor que eu era preterida e me deu mais este, pois chamou-lhe Simeão. Olha, você está vendo? Então assim, Lia era uma pessoa que ela vivia orando a Deus,
né? E ela vê o cuidado de Deus com ela. Então ela diz assim, poxa, né? Deus viu que eu era preterida, então ele me deu mais um filho. Por quê? Porque lá na época antiga, né? Até hoje, até alguns lugares tem essa coisa, né? A moça casa, passa um ano, e aí, você não vai ter filho? E aí, você não... começa a cobrança. E naquela época, o fato de ser estéril era como se fosse uma maldição. É como se a pessoa tivesse sido amaldiçoada por Deus. Então, ter filho era uma questão de orgulho, era uma questão de honra se ter o filho, né? E aí, outra vez, Lia, então ela engravida pela terceira vez. E aí no versículo 24 ela diz, outra vez, aí diz a Bíblia, outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse, agora desta vez se unirá mais a mim o meu marido, pois lhe dei à luz 3 filhos. Então, assim, imagina a ilusão que ela tinha no coração dela cada vez que ela concebia, né? E não acontecia aquilo que ela estava esperando, que o marido se chegasse mais a ela. Alguns estudiosos dizem que acredita-se que Jacó ele passava mais tempo com Raquel do que com Lia. Porque realmente Raquel era a mulher que ele amava. Mas Lia era a esposa dele, porque ela foi a primeira mulher. Naquela época, né, Deus já havia instituído isso lá em Gênesis, que o homem, né, deixasse pai e mãe, se unisse a uma mulher e se tornasse uma carne só. Então, Deus nunca foi aberto a possibilidade da poligamia. Deus não abre essa possibilidade nunca. E aqui, no caso, Jacó se tornou polígamo, né? Porque ele tinha 2 esposas. Bom, e aí vai continuando a história, né? E aí, de novo, concebeu a luz, né? Então diz, esta vez louvarei o Senhor. Ela tem Judá, né? E por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Olha só para vocês verem, gente, né? Naquela época, os homens tinham concubinas. Né? Concubinas seriam amantes, mulheres fora do casamento, mas que vivia dentro da casa. Também é algo que não é aceito pelo Senhor, não é pelo fato de estar aqui na Bíblia, que quer dizer que Deus aceitava aquilo. Né? Era Deus mostrando como é que os homens viviam, era um pecado deles, né? E aí então Raquel, quando ela vê que ela não dá à luz, quando Lia se casou com Jacó, o pai dela deu uma serva para ela, para ajudar na casa, chamava Zilpa, né? Quando Raquel casa com Jacó, aí Deus dá também uma serva para ela, que chama Bila, né? Assim como Sara, lembra? Sara tinha Agar, né? Quando então Raquel ela vê que ela não pode ter filho, o que ela, né? Ela pega e fala com o marido dela. Lá no capítulo 30, né, vendo que ela não tinha filho, ela teve ciúmes da sua irmã e disse a Jacó, dá-me filho, senão morrerei. Né? E aí Jacó ele fica irado e diz para ela, acaso estou no lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Aí respondeu ela, né, eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz e eu traga ao meu colo por meio dela. Né? Então, quando uma mulher, né, ela punha uma criança no joelho dela, ela estava adotando essa criança. Então, assim que a criança nasceu, Raquel, ela colocou a criança no colo dela. Tá? E aí, Bila, então, ela tem essa criança, né, tem um menino, no caso, né, o nome dele era Dan. Tá? O primeiro foi Dan. Bom, aí quando Aí, no caso, Lia, quando vê que a irmã dela estava tendo outro filho, né? Nesse caso, Lia já tinha tido quantos filhos? Ela tinha tido 4 filhos. Aí, quando ela vê que a irmã dela tinha tido mais um, ela falou, opa, eu vou acabar perdendo. Aí, ela dá a serva dela, tá? E aí, a serva dela também concebe e tem um filho que chama Gade. Aí, começa a disputa. Aí, quando Raquel falou, poxa, mas aí agora ela teve mais um. Né? Então, em vez de 5, agora ela tem 6 filhos e eu tenho só um. Aí manda. E é interessante, né? Porque aí o marido ele fica nessa aí de sendo levado pelas mulheres, né? Aí ela oferece de novo, né? A serva dela, Bila, tá? Para Jacó. E aí ela tem um outro filho. A Bila tem um filho chamado Naftali. E nessa altura Raquel não tem filho natural ainda.
Bom, quando Zilpa viu que aí agora a Raquel tem 2 filhos, eu tenho 5, acho que ela achou que ainda era pouco, aí ela manda que o marido dela se deite de novo com Zilpa, né? E aí ela tem um outro filho, Zilpa tem um outro filho chamado Asser. Então as concubinas, cada uma teve 2 filhos de Jacó. Lia, nessa altura, ela tinha 4 filhos, né? Então aí são 6 filhos. E a história prossegue, elas brigando, né? Literalmente brigando, ao ponto de um dia um filho de Lia, ele vai pegar umas mandrágonas, né, que chama, naquela época eles achavam assim, que era afrodisíaco e que tornava até as mulheres aptas para ter filho, né? Então, quando o filho de Lia pega essas mandrágonas, né? Aí a Raquel fala, não, me dá, eu quero também, eu preciso, eu quero engravidar. Aí a Lia fala assim, poxa, você já tem um marido, agora você quer também as mandrágonas, né? E aí elas fazem um acordo. Aí a Raquel fala assim, então faz o seguinte, me dá as mandrágonas e essa noite você pode deitar com Jacó. Então, gente, olha as negociatas, né? 2 irmãs, né? Brigando, né? Por o amor de um homem. E a coisa vai crescendo, né? Cada vez mais os sentimentos ruins, a amargura, né, no coração de cada uma delas, né, vai crescendo. Aí, quando Lia engravida novamente, ela se deita com Jacó e ela engravida mais uma vez, e aí ela tem um filho chamado, e ela põe o nome de Issacar. Aí passa um tempo, ela engravida novamente e ela tem um filho, Zebulon. Então, Lia sozinha teve 6 filhos com Jacó. A sua concubina teve 2 e a concubina da Raquel teve 2. Né? Então, aí são 10 filhos. Né? Nós sabemos que a tribo de Israel são 12 filhos. Bom, e Raquel continua, né, implorando o favor de Deus para que ela tivesse um filho. E aí ela, né, Deus se lembra dela, no sentido assim de que Deus teve compaixão dela, e aí ela engravida e ela tem o filho José. Tá? Passado um tempo, né, ela quis engravidar de novo, José já era um rapazinho, né, e ela tinha esse desespero dela a ponto dela ter dito para Jacó, dá-me filho, senão morrerei. E aí ela engravida do segundo filho dela e é onde ela morre, né? Então, ela perde a vida ali, ela é enterrada perto de Belém e a vida segue. E aí a gente conhece toda aquela história, né, que vai acontecendo, depois a entre-história de José, né, José vai para o Egito, é vendido pelos irmãos que eram filhos de Lia, né, José é filho de Raquel, mas os filhos de Lia que venderam ela. Mas o que eu queria, assim, só dei uma pincelada, né, bem longa até, né, mas para a gente entender mais ou menos as histórias, né, não sei quantas pessoas conhecem bem essa história. Mas o que eu queria falar a respeito era de que a gente, uma das primeiras coisas que a gente presta atenção nessa história, eram 2 mulheres, uma querendo o que a outra tinha, né, e não é interessante? Então, Raquel, ela queria os filhos que ela não conseguia ter. E Lia queria o amor de Jacó que ela nunca teve. Raquel, ela desejou tantos filhos a ponto da própria vida, perder a própria vida dela exatamente para colocar um filho no mundo. Né? E essas mulheres, essas 2 mulheres, elas não perceberam algo que era muito mais profundo. Né? Havia uma promessa que Deus havia dado para Abraão, que Deus confirmou para Isaac, né, o filho de Abraão, e Deus confirmou a Jacó, filho de Isaac. Né? Vocês lembram quando Jacó ele sai fugido, né? E ele levanta um altar, tá? E aí Deus diz para ele, essa terra que você está, onde você está pisando, eu vou dar essa terra para você, eu farei de você uma grande nação, a mesma promessa. Então essas mulheres, né, provavelmente Jacó conversou com elas, provavelmente Jacó falava a respeito delas, né? Quando Jacó estava vindo, né, para a casa de Labão, ele levanta um altar, ali ele adora a Deus, a verdadeira adoração, né? Então Jacó era um homem que ele já estava tendo um relacionamento com Deus. Né? E a gente vê assim o quanto ele foi abençoado na terra de Labão, a ponto dele se enriquecer. Né? E depois ele volta, ele se reconcilia com o irmão dele, né? Talvez toda essa história dele ver as 2 irmãs, as 2 esposas dele brigando tanto, disputando tanto, de repente trouxe a memória dele, né? O problema dele com o irmão dele, que ainda não havia havido uma reconciliação.
né? E uma das coisas assim que eu aprendi logo quando eu comecei a ler, né, bem nova convertida, e eu li, eu falei assim, gente, né, é interessante porque Deus faz com que a gente tenha paz com os nossos inimigos, né? Esaú era inimigo de Jacó. Jacó não era inimigo de Esaú, mas Esaú era, tanto que ele vem com o propósito de matar Jacó. Né? E nessa situação também, Jacó não consegue esconder a predileção dele por Raquel e os dois filhos. Tanto que na hora que no caminho que ele está indo, que diz, olha, Esaú está bem próximo, e ele divide o bando dele em dois, quando ele fica junto com Lia, né, e com Raquel. Só que ele põe Lia e os filhos dela na frente. E no caso, Raquel e os dois meninos ficam para trás, quer dizer, eles tinham mais chance de fugir, porque os inimigos estavam vindo na frente. Né? Vinha vindo Esaú com mais ou menos 400 homens. E aí a Bíblia diz o quê? Né? Jacó já tinha tido um coração mudado, ele já não era mais Jacó, ele era Israel. Né? Isso é uma coisa que nós precisamos entender, gente. Quando nós nos convertemos, nós não podemos mais continuar sendo a mesma pessoa. Né? Nós somos nova criatura, nós somos pessoas diferentes. O nosso caráter, ele dá uma guinada. Ainda que a gente tenha coisas boas no nosso caráter, quando a gente se converte, essas coisas boas vão se manter, mas há muita coisa que precisa ser mudado. Né? Então a gente vê assim que quando Jacó, né, quando eles estavam passando pelo vale, né, e ele se distancia do povo dele, e ali ele tem a luta com o anjo, né, e ele se agarrou ao anjo, quer dizer o quê? Senhor, eu não vou deixar o Senhor, porque eu não posso continuar sendo essa mesma pessoa. Ele falou, eu não quero mais ser Jacó, eu não quero ser enganador. Ele estava cansado daquela vida, porque ele viu que tudo aquilo que aconteceu só trouxe problema. Né? Jacó mesmo fala, né, que ele teve uma vida muito aflitiva. Né? Ele teve muitas aflições na vida dele. Então, o que a gente aprende com os personagens? Deus, ele não esconde. Ele não, de forma nenhuma, ele esconde o pecado do povo dele. Ele não esconde, né? Ele relata, ele deixou relatado, por exemplo, o pecado de Davi, que foi um pecado de adultério seguido de homicídio. Né? Mas Deus mostra o coração arrependido, Deus mostra a obra que ele faz na vida do homem, Deus mostra, deixa bem claro que fica as consequências, os nossos pecados, eles ficam consequências, né? Então, por exemplo, a gente vê ali Jacó enganou o irmão dele, né, porque ele já era um enganador mesmo, depois ainda aconselhado pela mãe, ele engana o próprio pai dele, se passando pelo irmão, tá? E é interessante que Raquel, ela faz a mesma coisa com o pai dela. Né? Quando ela sai de lá, né, da terra do pai dela, que eles vão voltar para Padã Arã, né, que eles vão voltar para a terra de onde Jacó tinha nascido, para onde ele tinha, de onde ele tinha saído, né, ela leva os ídolos do pai dela, ela rouba o pai dela. E depois que ela rouba o pai dela, que o pai dela percebe, sente falta dos ídolos, e ele vai atrás e chega lá e fala para Jacó, você me roubou. Ele falou assim, como que eu te roubei? Você me enganou todo esse tempo, trabalhei 21 anos, trabalhei 7 por uma, 7 por outra, mais 7, são 21 anos, e você vem dizer... Ele falou assim, se você achar no nosso meio, você pode matar a pessoa com quem você estiver. E aí Raquel, ela faz o quê? Né? Como ela sabia que nos dias em que a mulher estava menstruada, ela era considerada imunda. Então as pessoas não sentavam onde ela sentava, né? As pessoas não deitavam onde ela deitava, então ela fez o quê? Ela pegou os ídolos do pai dela, que são as imagens, né? Colocou no cavalo e sentou no cavalo. Aí ela disse para o pai dela, né? Pai, me desculpa, mas eu não posso descer do cavalo porque eu estou naqueles dias da mulher, né? Dias de menstruação. Aí o pai dela, não, tudo bem. Né? E os ídolos estavam ali. Então você vê, né? Olha que família, né, gente? Ele casou com uma mulher que também enganava o pai. Ele enganou o pai dele, ela enganou o pai dele, né? A gente não vê nada a respeito de Lia, né? Em questão do caráter dela, mas era pecadora como outro qualquer, mas a gente não vê essas coisas, né, tão graves assim, né, de enganar o próprio pai, de mentir, de simular as coisas, né? E o pai também, o Labão, também era um homem de um caráter
infelizmente, né, era um homem de um mau caráter, porque ele enganou a Jacó. Né? Se o costume da terra era não dar a filha mais nova antes da mais velha, ele deveria ter dito antes, não, mas espera aí, você quer casar com a Raquel? Só que a Lia é mais velha, tem que casar com ela. Né? E ele leva Jacó à poligamia. E Jacó sabia que não podia ser polígamo, por quê? Porque o pai dele não foi polígamo, o pai dele teve só uma esposa. Né? Então, Isaac, ele só teve Rebeca como esposa, ele não teve outra esposa, e ele viu isso, era um modelo que ele tinha recebido. Mas o amor dele, né? E esses são os pecados, né, da juventude, e que fica as consequências, né? As consequências, elas vão ficando. Talvez se ele tivesse batido o pé, talvez se ele tivesse dito não, então não caso com nenhuma, ou, né? Pode até ser que não tivesse sido desse jeito a história, né? Claro que nós sabemos que Deus, ele é um Deus que ele perdoa os pecados, Deus transforma, né, maldição em bênção, Deus pode usar até mesmo, né, até os erros da gente, né, por exemplo, assim, a gente vê que Davi, ele adulterou e depois, não era o filho do adultério, mas depois ele tem um filho com Betseba, que é Salomão, que foi o rei de Israel, né? Mas antes, para isso acontecer, logicamente, né, os filhos dele morreram antes, né, como foi Aminon, foi assassinado por Absalão, e aí a gente vê as confusões, onde um dia a gente vai contar essa história também e trazer ensinamento para nós. Tá? Então, que ensino nós podemos ter, né, o que nós podemos aprender com Lia e Raquel? Né? Logicamente que não existe isso no nosso meio, né? Não existe isso na nossa época, no Ocidente não existe isso de duas irmãs casadas, né, com o mesmo homem, essa coisa toda. Mas nós temos as irmãs em Cristo, né? E muitas vezes uma inveja o que a outra tem. Então, às vezes, uma ela fica amargurada porque uma tem isso, mas a outra tem o que ela não tem e ela tem o que a outra não tem, né? Então, a gente precisa aprender a satisfação. Isso aqui, o que me ensina, né? Que sabedoria nós podemos, né, encontrar nesse livro, né? O que ensina para nós? Ensina que ali eram dois corações, né, insatisfeitos. Duas mulheres que insatisfeitas com aquilo que elas não tinham. Né? Por exemplo, Lia, olha que interessante, gente, ela é a mãe de Levi. Levi são os sacerdotes de Israel, na linhagem de Israel. Né? Outro também, Judá, né? Da tribo de Judá sai o Messias. Então, assim, a pessoa não percebe, né, a bênção que Deus tem para ela naquilo que ela tem e talvez até naquilo que ela não tenha. O que ela não tem, às vezes, é proteção para ela. Né? Então, o que nós podemos aprender, e é importante, minhas irmãs, né, uma coisa assim que queima assim, o meu coração, assim, que me dá assim, um desejo no meu coração. Às vezes eu vejo assim, as mulheres tão preocupadas com coisas que não tem nada a ver. Né? Na vida, certas coisas não fazem diferença. Nem para Deus não faz diferença. Para Deus é indiferente também. Por exemplo, o tanto que eu limpo a minha casa, né? O tanto que eu fico correndo atrás disso ou correndo atrás daquilo, de querer fazer isso, de querer fazer aquilo. Não é isso. Né? Por exemplo, há mães que elas são tão preocupadas com a vida acadêmica dos seus filhos, elas são tão pique, né, com essa coisa de que o filho tem que ter nota, tem que ser um bom aluno, tem que ser bom aluno, tem que ser mesmo, lógico, mas tem que ser o melhor aluno, preocupada com o futuro do filho, tentando incutir no filho para ser médico, ser engenheiro, ser isso, ou ser aquilo. Isso nada tem importância. Sabe por quê? Porque o que o seu filho tiver que ser, ele será. Se tiver que ser um médico, Deus vai encaminhar ele para ser um médico. Se Deus chamar seu filho para ser um pastor, ele vai ser um pastor. Quer eu queira, quer você queira, quer não queira, Deus é soberano. Né? O Salmo 139 diz que os nossos dias estão contados por Deus. Então, desde o momento, antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que o nome nosso já está inscrito no livro da vida, os salvos. Né? Então, e todos os nossos dias, diz lá o Salmo 139, todos os nossos dias
escritos e determinados. É interessante isso, né? Então, por que a gente se preocupa, então? Por que a gente fica se preocupado com isso ou com aquilo? Você vê Lia, ela se preocupou tanto em ser amada, né, por Jacó, que ela não desfrutou o fato de que da linhagem dela sairia o Messias. Não é mesmo? Raquel se preocupou tanto em ter filho, tanto em ter filho, que por causa disso ela perdeu a vida dela, quando ela insiste no segundo filho. Né? Um parto difícil, né? Não tinha condições dela ter o filho. Então a gente precisa entender, né, que a nossa vida ela está nas mãos do Senhor. É aquilo que Jesus falou, nós não podemos acrescentar um côvado na nossa vida, nós não podemos acrescentar um minuto, nós não podemos acrescentar um segundo à nossa vida, nós não podemos acrescentar nada à nossa vida. Deus, ele chama para cada um Deus tem o seu propósito. Então, se a gente parar para analisar, se eu tenho filho, então a minha maior missão, enquanto meus filhos são crianças, adolescente, né, a minha maior missão é ser esposa e ser mãe. Essa é a missão da mulher. Então, tem mulheres que elas se preocupam, elas se casam, têm seus filhos, mas ela quer estudar, ela quer fazer mestrado, ela quer fazer doutorado, e ela acaba ganhando muitas coisas na vida e às vezes acaba perdendo os próprios filhos, porque os filhos ficam jogados de um lado para o outro. Né? Ou a mulher, às vezes, ela quer abraçar o mundo com as mãos, então ela quer trabalhar porque quer comprar um apartamento, quer comprar uma casa, então os filhos estão na escola e ela vem, ela lava, ela passa, ela cozinha, ela trabalha fora, tal. E a qualidade de vida com os filhos, com o próprio marido, fica a desejar. Porque aí fica uma mulher irritadiça, porque uma mulher que tem que acordar muito cedo, é a primeira a deitar, e a primeira a levantar, é a última a se deitar, com tantas coisas para fazer dentro da casa, se torna uma mulher ansiosa, se torna uma mulher irritada, uma mulher que se preocupa com uma meia jogada no chão, se preocupa com um brinquedo jogado no chão. Né? Não que a gente não vai cuidar da nossa casa, vamos cuidar sim, mas tem que ter um limite. Né? Nós vemos lá Marta e Maria, é aquilo que Jesus falou. Marta, por que você se preocupa? Né? Se Jesus voltar hoje, gente, o que adiantou eu ter gritado com as crianças e brigado porque tinha que fazer faxina, tinha que fazer lavanderia, tinha que fazer isso, fazer aquilo, tá? Aí Jesus volta hoje, e aí? O que eu vou oferecer para o Senhor? Né? Em vez de poder gastar um tempo com as crianças, brincando, lendo a palavra de Deus, contando história, sendo uma pessoa mais relaxada, até os filhos se tornam mais relaxados e acabam contribuindo muito mais. Então nós vemos a história de duas mulheres que passaram a vida delas brigando entre si, e elas brigavam. E pelo jeito brigavam e a briga era feia. A ponto de depois até os filhos serem envolvidos nessas brigas. Né? Tanto que a gente vê, quando os filhos de Lia, elas vêm de José, eles têm ciúmes de José. Né? Tá certo, porque logicamente que ali existiu uma preferência. O pai não teve essa sabedoria de, pelo menos, esconder a preferência que ele tinha. Né? Porque eu sempre digo uma coisa, né? É uma questão de afinidade. Mesmo entre os filhos, porque filhos têm cada um o seu temperamento. Então você se afina mais com um temperamento do que com o outro. Né? Mas isso não pode, de maneira nenhuma, isso não pode ser escancarado. E os pais perceberem. Então a gente vê em muitas casas, a gente vê a rivalidade. Tem meninos que acham, não, porque as meninas fazem o que querem e ninguém fala nada. Né? Tem casas que é o contrário, as meninas dizem, pô, o menino não faz nada dentro de casa, não ajuda nada, só suja, bagunça, e a gente tem que fazer tudo. Né? Então são coisas assim que a gente tem que prestar atenção. E através da palavra de Deus, Deus deixou tudo isso. Lá em Timóteo é muito claro. Deus deixou, né, a palavra de Deus para o nosso ensino, para a nossa correção, para nos admoestar. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que prestar atenção no que nós estamos lendo. Essa história de Jacó, ela não está aqui simplesmente
para contar a história do povo de Deus. Não, tem muitos princípios aqui que são muito importantes. Eu aprendi muito com esses princípios, né? Desde a vida de Jacó e Esaú, né? A gente aprende, poxa vida, né? Um pai, você vê ali, um puxa a sardinha para um lado, outro puxava a sardinha para o outro. O pai preferia Esaú e a mãe preferia Jacó, né? Então isso já é uma coisa que dá problema, porque os filhos ressentem. Né? Afinal de contas, essa questão da paternidade ela é muito importante, porque a paternidade equilibrada vai levar os nossos filhos a entenderem a paternidade de Deus. Ué, por que Deus formou uma família? Porque Deus ele quer ter uma grande família. Né? Deus ele diz que vai ter muitos filhos. Então Deus está nos ensinando dentro da casa, né, a nós sermos obedientes a Deus, a sermos família, a sermos irmãos, a sermos filhos. É através da família que nós aprendemos essas coisas, né? Então é uma sabedoria quando a gente olha, a gente lê, a gente observa e a gente tira princípios práticos para a nossa vida. Né? Senão a gente fica com o cabeção aí cheio de informação, conhece a história de cor e salteado, tem gente que sabe milhões de versículos de cor e salteado, mas quando você vai ver a vida da pessoa, a pessoa é desequilibrada, a pessoa não tem serenidade, não tem lucidez, não tem sobriedade, né? Que isso é muito importante para a gente conduzir a nossa vida. Nós temos um temperamento, a gente vê ali o temperamento de Jacó, e o temperamento de Esaú. Dois temperamentos totalmente diferentes. Né? Mas os pais tinham que aprender a lidar com esses temperamentos. Porque o pecado ele está no temperamento. Tá? E então é no temperamento que nós vamos ver o pecado do nosso filho. Tem temperamento que é irritadiço, colérico, né? Irado. Tem o outro temperamento que é mais medroso, né? Que é muito tímido. Então, tudo isso são coisas que têm que ser corrigidas. E fora, depois, outros problemas que são muito mais graves, né, gente? A gente vê crianças que têm a tendência de pegar as coisas dos outros, né? Tem crianças que ela tem uma tendência maior a mentir, né? Então, nós temos que ver isso e ir corrigindo. Agora, para isso, é muito importante que exista a harmonia entre o casal. Então, a gente vê aqui que Jacó, que no caso Isaac e Rebeca, eles tiveram um problema sério ali, porque cada um tinha preferência por um filho. Né? Então, havia um problema no relacionamento deles em relação à criação dos filhos. Né? Depois a gente vê Jacó, né, com essas duas esposas, ele era um joguete na mão dessas mulheres. Ah, não, hoje você dorme com ele. Não, amanhã você... Sabe? Elas tomavam as decisões e parece que ele ali ia só sendo conduzido por elas. Né? Talvez a Raquel, porque ele talvez tentou fazer de tudo para fazer ela feliz, porque ele a amava muito. Né? A Bíblia é muito clara quando diz que Lia era desprezada. Gente... Uma pessoa, vocês sabem o que é o desprezo? O desprezo é a pior forma de ódio. Provavelmente Jacó, quando ele acordou de manhã e ele viu a Lia do lado dele, talvez criou um ranço dele em relação a ela. E ele não tratou isso, porque ela era esposa dele. Então a gente vê muitos casais que um tem essa aversão pelo outro. A hora que o marido chega, a mulher já começa a ficar irritada. Tem marido que quando a mulher chega do mercado, qualquer coisa, ele já começa a ficar irritado. Né? Isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser ir para os pés do Senhor primeiro. Primeiro nós vamos aos pés do Senhor. E aí Deus ele vai nos dar a sabedoria de como a gente vai lidar com aquilo. Então aqui há um problema de uma família disfuncional, né? Uma família desequilibrada, tá? E que trouxe muita amargura. Trouxe muita tristeza, tá? Então, depois nós vemos, né, as 12 tribos de Israel. Gente, virou uma briga essas 12 tribos, né? Então, ninguém é melhor que ninguém. Todos eram filhos do mesmo pai, né? Todos nós somos filhos de Deus. Não tem ninguém especial. Uma coisa que eu vou dizer para você, tá? Deus não tem filho especial. Não tem um filho que ele prefira mais do que o outro. Vocês acham que Deus amava mais a Paulo do que a nós? Não. Não. Deus reconhece o valor de cada um, é diferente. Né? Se você tem 2 filhos,
um é obediente, o outro desobediente, um vai bem na escola, o outro vai mal na escola, você tem que recompensar aquele, né, que vai bem e disciplinar aquele que vai mal. E é assim que Deus faz, porque a própria Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Tá? Então, entre os filhos de Deus, ele não faz acepção. A acepção que Deus faz entre os filhos dele e os filhos das trevas, os da desobediência. Porque os da desobediência estão embaixo da ira de Deus. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que parar, pensar, né? Pegar várias histórias aqui. Se nós pegarmos, por exemplo, a história de Davi, gente, foi o maior rei de Israel, um homem que teve muito triunfo, um homem muito bem sucedido militarmente falando, mas a casa dele foi um desastre. Né? As relações familiares de Davi foi um desastre, trouxe muito sofrimento e angústia de alma para o próprio Davi. Né? Então nós temos que ver isso, nós vivemos numa irmandade, nós vivemos no meio de irmãos, nós somos uma família, nós somos igreja. Né? Então, nesse tempo onde nós estamos separados, nós estamos separados de todo mundo. Eu estou separada da minha irmã, que é de sangue. Né? A gente fala por telefone, FaceTime. Então, a mesma coisa são os irmãos da igreja. Nós temos que estar nos comunicando uns com os outros, fazendo FaceTime. Tem alguns irmãos que eu faço FaceTime. Quem quiser fazer comigo pode fazer também. Eu atendo. Né? Às vezes a gente precisa de alguém para conversar, para a gente sair fora daquela, né, aquela rotina que começa a ficar pesada. Por quê? Porque é uma rotina 24 horas por dia, a mãe dentro de casa com os filhos. A maior parte dos homens, eu segui do nosso contexto, estão saindo para trabalhar, né, que são pintores, essas coisas, ainda tem trabalho, né? Mas tem alguns que não. Então você imagina, a gente ficar 24 horas dentro de casa. Aí começa, né? Começa as rabugentice, começa a ficar irritado um com o outro. Então, às vezes, a gente precisa de um irmão para a gente conversar, para a gente bater papo, descontrair, às vezes até jogar um jogo online, né? E assim a gente criar alguma coisa, né? Porque no nosso meio, assim como entre Raquel e Lia, embora elas eram irmãs de sangue, mas eu vou trazer isso para o nosso contexto como igreja. Nós somos irmãos, né? Então não pode ter inveja entre nós, não pode ter disputa entre nós, né? A gente achar que o Pai, o Deus Pai, favorece mais a um do que ao outro, não. Deus, o que Deus tem para você, Ele tem para você e viva satisfeito com isso. Né? Às vezes é uma questão de você ter um coração satisfeito para às vezes receber mais de Deus. Às vezes Deus até quer te abençoar mais, mas Ele não pode te abençoar, Ele não vai te abençoar mais. Por quê? Porque você é uma pessoa que quer muito. E o querer, o nosso querer tem que ir para a cruz. Né? A nossa vontade, ela tem que morrer. Eu tenho que crucificar o meu velho homem. Porque na minha natureza humana, a vontade é onde realmente reside o nosso pecado, é na nossa vontade. Né? Então, assim, então é muito importante, irmãs. Isso que eu queria deixar para vocês, esse ensino para vocês, né? No âmbito familiar, marido, mulher, filhos, a gente saber como lidar dentro de casa, tomar cuidado com as preferências, tomar cuidado com a injustiça, né? E eu acho que um filho, ele tem que ficar bem claras as coisas para ele. Né? Se você tem 2 filhos e você diz assim, olha, se passarem de ano, no final do ano vai ter uma bicicleta, vamos supor, cada um. Aí chega no final do ano, né? Um vai bem, o outro vai mal. Porque aqui também acho que não repete de ano, né? Nem sei como que é aqui, mas vamos lá, né? Mas um foi bem e o outro foi mal. É justo você dar a mesma coisa para os dois? Não, porque você se torna injusto com aquele que se esforçou. Né? Mas a gente tem que explicar para aquele que não vai receber e dizer para ele, você lembra que o papai e a mamãe, nós conversamos no começo do ano que vocês tinham que ter boas notas, tinham que ter bom comportamento, não podia ter reclamação da escola. Então, né, houve isso, houve aquilo e vai citando para a criança. Tá? E aí pega um texto bíblico e fala sobre isso. Né? Porque a Bíblia fala sobre o galardão. Né? Então, Deus também ele vai recompensar de acordo, né, com aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Se nós pecarmos, não existe filho predileto de Deus. Não existe filho especial para Deus. Que Deus vai dizer assim, não, ele fez, mas tadinho. Não. Deus vai disciplinar, com certeza.
né? Então eu espero que essa história, né, de que não é simplesmente uma história, né, é um fato real da vida de Jacó, né, que traz muito ensino para nós. Tá? Então eu gostaria que vocês, se vocês puderem ler, né, são 25 capítulos porque depois entra a história de José, que é uma história meio longa também, mas continua sendo a história de Jacó, porque ele aparece lá no final. Né? Uma coisa assim, só para questão de comentário, de conhecimento, né? Lia, para vocês terem uma ideia, quando Raquel morre, ela é enterrada perto de Belém. Tá? Mas quando Lia morre, nós podemos ver lá no capítulo 49, tá? Quando Jacó está perto da morte dele, ele dizendo, né? Ele vai falar sobre né, como é que foi a vida dele e tal, e depois ele diz assim, no capítulo 49, 29, diz assim, ó, depois lhes ordenou, Jacó ordenou, dizendo, eu me reúno ao meu povo, Lia já tinha sido morrido, né? Ele já tinha morrido. Sepultai-me com os meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Mamre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo, em posse da sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. Olha que interessante. Lia foi a primeira e última esposa de Jacó. Porque Lia, ela é sepultada no sepulcro da família de Abraão, de Isaque. E Jacó disse, eu vou ser sepultado. Jacó, ele não foi sepultado com Raquel. Não é interessante isso? Por quê? Porque Lia era a esposa de direito. Né? A Lia, ela era a esposa, de fato, de Jacó, ainda que ele não a amasse. E isso é um ensino para muitos homens. Ah, não amo a minha esposa. Não interessa, você casou com ela, ela é sua esposa. E outra coisa, amor é uma decisão. Né? Nós temos que, se eu não amo alguém, eu tenho que começar a pedir a Deus, Senhor, quem sou eu para não amar essa pessoa? Se o Senhor a ama, eu tenho que amá-la. Porque o amor, Deus não nos deixou como opção. É um mandamento. É um mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a mim mesma? Não, o meu amor por mim é imperfeito, mas amar o próximo como Cristo me amou. Então, se eu tenho que amar o meu irmão, se eu tenho que amar até um estranho, quanto mais não tem que amar a esposa, amar o marido e o marido amar a esposa. Não é mesmo? Então, gente, fica aqui a lição. Né? Então, Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. E foi enterrado com quem? Com Lia, com aquela que ele desprezou a vida inteira. Né? Ela não sabia disso, né, gente? Ela morreu antes dele, então ela não sabia que ela foi enterrada, né, que ele estava sendo enterrado junto com ela. Mas sabe por que isso? Porque ela não confiou na promessa de Deus, ela não olhou para a promessa de Deus. E, gente, promessa de Deus não é só para a gente ficar citando da boca para fora. Nós temos que realmente pensar nas promessas e dizer assim, Senhor, se o Senhor me prometeu isso, do que eu vou ter medo? Né? Se o Senhor disse, a minha paz eu vos dou, eu não dou como o mundo dá, não. Então por que eu estou sem paz? Se o Senhor habita no meu coração, se o Espírito Santo habita em mim, se Jesus é o meu Senhor, por que eu não tenho paz? Né? Essa é uma promessa de Jesus. A minha paz eu vos dou. Não dou como o mundo dá. Por quê? Porque o mundo você só está em paz quando está tudo bem. Né? Aí Jesus diz depois, né? Mas no mundo tereis aflições. Então, primeiro ele fala da paz. Aí depois ele diz, mas no mundo tereis aflições. O fato de eu ter aflição não quer dizer que eu não vou ter paz. Eu posso ter paz em meio às aflições. Por quê? Porque eu conheço as promessas de Deus. Eu sei que Deus ele é fiel para cumprir cada promessa dele. Deus não me prometeu que eu seria rica. Deus não me prometeu que eu teria isso ou teria aquilo. Deus não me prometeu que eu viveria mais de 100 anos. Deus não me prometeu nada disso. Mas o que Deus me prometeu é de que, se eu viver numa vida de obediência, Ele vai me abençoar
Porque quando eu estou em obediência, as minhas decisões não são minhas decisões, são a vontade de Deus que eu estou colocando em prática. Eu estou seguindo a vontade de Deus. Né? Então, se a gente obedece a Deus, a obediência é caminho de bênção. E aí Deus diz lá em Deuteronômio, há 2 caminhos. Tá? Bênção e maldição. Se tu uma bênção. A gente vai escolher se a gente vai ser bênção ou vai ser maldição. Né? Então, minhas irmãs, que Deus abençoe vocês, que Deus guarde o coração de vocês. Eu vou fazer uma oração agora, vou orar pedindo a Deus que encha a casa de vocês da presença do Espírito Santo, né, para que haja paz, para que haja alegria, para que mesmo em tempo de dificuldade, as dificuldades talvez virão muita dificuldade, mas a gente passa por tudo. Né? Deus, afinal de contas, Ele passa conosco, nós não passamos sozinhos, tá? Então vamos lá. Senhor, louvado e bendito seja o teu nome, porque o Senhor é o Deus que faz a promessa e cumpre a promessa. Então, ó Deus, ensina o teu povo, ensina a nós, ó Deus amado, a olharmos para as tuas promessas, ó Deus, com esperança no coração, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor nos diz que ainda que o nosso pai ou mãe nos abandonasse, o Senhor jamais nos abandonaria. E o Senhor não nos abandona. Nós vemos aqui na vida de Lia e Raquel, ó Pai, o Senhor teve compaixão de Raquel e deu 2 filhos para ela. O Senhor teve compaixão de Lia, ó Pai, que era desprezado pelo marido, e o Senhor deu filhos a ela. O Senhor estava olhando para cada uma delas, ó Deus. Talvez elas não tiveram um coração aliviado porque talvez elas não se satisfaziam no Senhor. Mas, ó Deus querido, nós temos o Teu Espírito Santo, então nos ajuda, ó Pai, a nós estarmos satisfeitos em Cristo Jesus, independente das minhas necessidades, independente, ó Pai, dos meus desejos, que eu possa mortificar a minha carne, os meus desejos, as minhas vontades, ó Pai, eu possa levar para a cruz do Calvário todos os dias. Ajuda-me, ó Pai, nessa senda do Calvário. Ajuda-me, ó Pai, a me despojar de tudo aquilo que não faz bem para a nossa alma. Guarda os nossos corações, livra-nos do mal. Abençoa cada irmã minha, ó Deus querido, com seus filhos, com seus maridos. Se houver alguma dificuldade financeira, ó Deus, que a igreja possa estar aberta para ajudar, ó Deus. E assim, ó Pai, o Senhor possa suprir todas as necessidades, ó Pai, de cada irmã minha, principalmente as suas necessidades emocionais. Tira toda ansiedade, tira rancor, mágoa dos corações, limpa os corações, ó Pai, e enche-nos cada vez mais da Tua presença. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.